Olá, autores, tudo bom? Depois desse breve hiato aí, devido a outros projetos, Maratona César Bravo e também feriadão de carnaval, estamos aqui para mais um vídeo da Biblioteca Perdida, onde eu comento sobre alguns livros de que já não estão mais em minha prateleira, mas que foram tão marcantes que valem uma resenha póstuma. Póstuma porque, infelizmente, esses livros foram desfeitos por causa de alguns problemas que eu tive. E se você quiser saber, volta alguns vídeos aí dessa série para entender direitinho. E a questão aqui é que hoje eu vou falar sobre um dos meus autores favoritos, uma grande inspiração em todas as minhas histórias, não só pelas reviravoltas que acontecem, mas também pela versatilidade de enredos e gêneros que ele passou. Eu falo do grande Richard Matheson e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Em Algum Lugar do Passado desse autor. Então, antes de chamar a vinheta, já deixa o like aqui no vídeo, comenta se você já conhece o autor ou o livro e não se esquece de se inscrever no canal para a gente continuar acompanhando essa grande jornada, falando sobre livros e escrita também. Solta a vinheta aí. E por incrível que pareça, esse livro foi me apresentado de uma forma muito peculiar. Na verdade, o filme desse livro foi me apresentado de uma forma muito peculiar. Eu estava no começo do casamento, a gente sentado aqui assistindo algumas coisas, e apareceu para passar no Telecine Cult ou no Telecine algum outro que estava passando um filme mais antigo, a história de Algum Lugar no Passado. Eu não me atentei tanto, mas minha esposa já tinha assistido o filme, quis assistir de novo. Era um romance e tudo mais. Ela me explicou mais ou menos e me chamou a atenção por dois pontos. O primeiro, Christopher Reeve no papel principal, o nosso eterno super-homem. Se você não viveu na mesma época que eu, você provavelmente vai discordar um pouco disso, mas para mim foi o melhor super-homem que teve e que eu achava sensacional. Então fiquei curioso para ver ele atuando em outras coisas que não fossem um filme de ação. E o mais legal é que quando eu cheguei no canal, eu ia falar da Play, mas não era da Play. Eu pus no canal, eu vi que foi baseado em uma história de Richard Matheson. Eu sempre gostei, mas nunca procurei a fundo essas histórias, além das histórias fantásticas e terror que ele escrevia, e fiquei muito curioso. Gostei bastante do filme, assim, um enredo legal e tudo mais. Segui para procurar o livro e assim que eu encontrei, apenas em versão digital, eu consegui pegar ele emprestado numa biblioteca e chegou em minhas mãos, eu praticamente devorei esse livro. Li ele, sim, muito rápido, porque eu gostei bastante. Já gostava do autor, conhecia a escrita, sabia como era e achei sensacional. Foi marcante para mim, porque ele consegue misturar a questão do romance junto a uma pegada de ficção científica, pelo menos no início e no final, que faz um certo sentido no livro que no filme não faz tanto assim. E é o que deixa aquela velha história. Ah, o livro foi melhor por causa de X, X e tal coisa, mas é interessante a gente saber que são adaptações e certas adaptações não funcionam nas telinhas. Mas dito isso, matando a curiosidade de como eu cheguei nesse livro, vamos falar um pouquinho sobre o enredo do livro. De personagem principal nós temos Richard Collier, um homem que era um dramaturgo famoso até, estava meio desiludido, meio numa crise assim, de carreira, por assim dizer, e ele vai atrás de um hotel para poder se isolar e ter alguma inspiração. E durante esse isolamento, ele acaba encontrando a foto de uma pessoa e ele se apaixona impiedosamente por essa foto e fica fascinado, querendo saber quem era, e acaba descobrindo que era uma moça que viveu décadas atrás e que frequentava aquele mesmo hotel. Mas acabou virando uma obsessão essa paixão por ele, fazendo com que ele buscasse mais e mais informações. Porém, havia um certo mistério, uma coisa apagada no meio da história dessa mulher. E entre essa procura e outra, ele acaba encontrando um livro de um professor que comenta sobre a possibilidade da viagem no tempo. E a obsessão por um amor que se deu apenas de uma fotografia faz com que ele consiga atravessar toda essa barreira temporal, volta ao passado e encontra a sua amada. Porém, ela não era ainda a sua amada. Ele precisa conquistar ela, mostrar o amor verdadeiro e lutar por ela. Porém, por um acaso do destino, a viagem do tempo tem uma pequena falha que assim que ele recebe essa pequena falha, para não estragar a graça de vocês quando forem ler, ele acaba retornando ao presente. E isso faz com que ele fique muito estranho. E tem uma cena muito interessante, logo no começo do livro, em que essa mesma mulher, já de muita idade, encontra o nosso querido Richard Collier na formatura dele da faculdade. Ela se aproxima e entrega para ele o livro da peça que era escrita
e fala assim: "Volte pra mim, Richard", e corta essa cena, ele achando muito estranho, e que só faz sentido no final do livro, quando ele retornou e entendeu que aquela mulher era a mesma que ele tinha conhecido quando fez a viagem do tempo. É um looping muito louco, mas é interessantíssimo. Na época foi muita novidade. Se você está acostumado a filmes de viagem no tempo, talvez não seja algo super interessante, mas para a época em que foi escrito, é uma tremenda inovação. E o mais interessante é que a história é contada com algumas reviravoltas, porque comparte o que ele conhecia com ela, escrita por jornalistas e repórteres, e o que realmente aconteceu na vida real. Teoricamente, se ele voltou no tempo e teve participação em tudo isso, os conflitos existentes foram feitos devido à viagem que ele fez e retornou. Tudo isso misturado em uma escrita fluida, gostosa e com uma pitada de ficção científica sensacional. O final, para alguns, pode ser trágico, para outros, pode ser meio melancólico, confuso se você só assistiu o filme, mas há uma certa questão das três linhas do tempo: o passado, o futuro e a eternidade. E eu digo que o final feliz faz com que os dois se encontrem, mesmo com um no pós-vida, ou até mesmo os dois nos pós-vida, dependendo do que você teve de interpretação do texto. O que eu trago aqui com a Biblioteca Perdida não é simplesmente o fato da escrita ser marcante e que ter esse toque todo, mas uma mistura de ficção científica e romance que faz com que a gente quebre barreiras, principalmente se você quer escrever outros gêneros, mostrando que é possível sim misturar as duas coisas e não perder a essência do seu estilo de escrita. Pois às vezes que eu li os livros de Richard Madison, sempre manteram esse mesmo estilo, essa fluidez, essa coisa que te pega e te leva até o final. Falando um pouquinho mais sobre o autor, eu conheci ele através de alguns episódios de Além da Imaginação que ele escreveu o roteiro. Depois descobri que o primeiro filme de Steven Spielberg em que ele dirigiu foi baseado em um conto de Richard Madison chamado Encurralado. Uma história fascinante que a gente pode até deixar para outro vídeo, mas que resumidamente é de um cara que é perseguido por um caminhão no meio de uma autoestrada. E é uma tensão psicológica sensacional. Se você já leu algum dos meus livros, saiba que ele tem grande influência desse autor, porque eu tenho um enorme carinho. Infelizmente já não está mais entre nós, mas a obra está eternizada. Bom, lembrando que se você ficou curioso para ler algum dos meus livros, pode entrar no site que está aqui embaixo na legenda, na Livraria do Teseu ou www.olivrodeteseu.com.br. Lá você vai conseguir encontrar não só os meus livros, mas tudo que o estúdio literário tem para oferecer. O que eu queria falar sobre o livro fica por aqui, rapidinho, curto, apenas para te dar aquele toquezinho de curiosidade, a sensação, e também para você ficar assim, pô, o que será que um escritor lê para se inspirar quando tem esses tipos de histórias? Mas quero dizer que, em algum lugar do passado, continua firme no presente aqui de Diogo Oliveira e sempre continuará porque é uma história sensacional. Às vezes você não tenha toda essa emoção devido à atualidade, questionáveis coisas em relação à ficção científica, mas eu super recomendo esse livro. Se você tiver a oportunidade de ler, dê uma chance não só para esse ou qualquer outro livro de Richard Madison. Eu fico por aqui e não se esqueça, se você já está com seu livro pronto e precisa imprimir, lá na Fábrica do Livro, pode entrar lá que você imprime a partir de 4 unidades, usando o cupom TESEU10, ganha 10% de desconto na primeira compra e usando o cupom TESEU você garante 5% em qualquer outra das compras. Por enquanto eu fico por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um livro da Biblioteca Perdida. Até lá!